Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre computação quântica aqui no Endeavor Funciona. Eu sou o Doug e hoje o papo é sobre uma corrida que você não vê no noticiário todo dia, mas que vai decidir o futuro da computação, segurança, economia e talvez a soberania digital dos países. Sim, estamos falando da corrida quântica mundial. Bora começar! Começamos esse episódio com algumas frases de efeito. Quem vai dominar o primeiro computador quântico realmente útil? Quem está investindo bilhões em pesquisa? Quem já está alguns passos na frente? E o que isso muda para gente que vive tecnologia todo santo dia? Chega mais que esse episódio está bem quente. O que significa a corrida quântica? Olha, a corrida quântica é o nome que damos para a disputa global entre países, big techs e laboratórios, para conquistar algumas coisinhas aqui que eu vou listar para você. O primeiro, o computador quântico amplamente útil. Algoritmos capazes de simular química, materiais e criptografia. Liderança em segurança pós-quântica. Supremacia em hardware quântico. Aplicações econômicas e até militares decisivas. É como a corrida espacial dos anos 60, mas agora o foguete é feito de qubits. Por que isso virou uma corrida? Porque quem dominar a computação quântica primeiro ganha vantagens econômicas absurdas, poder geopolítico, capacidade de quebrar a criptografia atual, simulação de moléculas para remédios, energias e materiais. Liderança militar. Monopólio sobre patentes e tecnologias avançadas. É literalmente o ouro do século XXI. E não estamos falando aqui só da inteligência artificial. Vamos listar aqui alguns dos personagens principais desse tabuleiro complexo da computação quântica. Os Estados Unidos, a liderança atual. Os principais pontos são: investimentos massivos via National Quantum Initiative, ou NQI. Tem ali como pontos principais a IBM, o Google, a Microsoft, a AWS, a Ionic Key e a PsyQuantum. O Google e o experimento de supremacia quântica. A IBM com roadmap consistente e hardware estável. A Cambridge Quantum mais a Honeywell, igual a Quantum. É uma junção dos dois. Universidades gigantes como MIT, Caltech e Stanford. É um time de peso. Os Estados Unidos têm volume, talento, indústria e principalmente dinheiro. Mas eles não estão tão sozinhos assim lá na frente. Como uma grande sombra, podemos citar aqui a China. Ela é provavelmente a maior player silenciosa nessa história. Investimentos estimados em torno de 10 bilhões de dólares no laboratório de Hefei. Avanços fortes em comunicação quântica e redes KQD. Processadores robustos e desenvolvidos com engenharia própria. Capacidade militar e estratégica gigantes. Publicações científicas crescendo muito mais rápido do que os próprios artigos dos Estados Unidos. A China olha para o supercomputador como uma questão de soberania nacional, sem depender de ninguém. Seguindo o ranking, temos a União Europeia. A estratégia organizada. Podemos citar aqui alguns destaques. O programa Quantum Flagship, com aproximadamente investimentos de 1 bilhão de dólares. Alemanha e França puxam o hardware e simulação. A IQM, Atos, Airbus e outras empresas têm aqui o seu papel importante com capacidade técnica. Um enfoque mais acadêmico e colaborativo. A Europa não corre para o primeiro lugar. Ela corre também pela independência tecnológica.
Agora vamos citar o Canadá, o berço da computação quântica moderna. O Canadá é simplesmente o lar da D-Wave, uma das pioneiras nesse segmento. E o Perimeter Institute formou metade dos cérebros do setor, não é para qualquer um. São fortes em ecossistemas acadêmicos também. Podemos citar entre aspas nesse segmento que é um país pequeno, mas tem um peso gigantesco. Israel. Pequeno país, mas Big Brand. Forte presença militar e cibernética. Aceleradores quânticos, startups como a QEDMA e especialistas em algoritmos e aplicações práticas. Israel sempre entra devagar, mas quando entra, incomoda boa parte dos outros players. O Brasil. Estamos nessa corrida? É, meu amigo, sim. O Brasil corre. E devagar, mas corre. Temos aqui o LNSL e o Cirrus, que são partes importantes na pesquisa de materiais. Existem grupos na USP, UFRJ, Unicamp e a UFSC. Algumas iniciativas de startups, incentivos públicos ainda são bem pequenos, e potencialmente grandes aplicações na questão óptica. A real é, não vamos competir com os Estados Unidos e China, mas dá para participar do jogo. Aqui entra a corrida dentro da corrida, as Big Techs. A briga corporativa é tão grande quanto a briga entre países. O Google, por exemplo, trabalha nos qubits supercondutores. A IBM lidera com hardware e estabilidade. Microsoft ela aposta em qubits topológicos. A AWS, integração com nuvem mais simuladores. A Intel com seus qubits de spin em silício. Tem uma Ionic que é Honeywell com íons aprisionados. A PsyQuantum testando fótons. E a NVIDIA com a simulação quântica. É aqui que o fã de Matrix pira. Esse mercado é uma grande guerra comercial. No campo de batalha da corrida quântica, temos aqui 4 raias específicas. A primeira é o hardware, quem quer qubits mais estáveis e escaláveis. Os softwares ou algoritmos, quem descobre os algoritmos que são realmente úteis. A criptografia, que falamos no episódio passado, quem define os padrões de segurança global. Quem descobrir isso aqui vai ditar a regra de boa parte das coisas que acontecem no mundo, e principalmente a segurança sobre ela. E por último, as aplicações comerciais. Quem chega primeiro no quântico que dá lucro, que no momento é só despesa. Não podemos ser hipócritas e não citar o medo real, a supremacia quântica militar. Esse é o principal motivo dessa corrida. Espionagem, quebra de criptografia, simulação nuclear, otimização logística militar e inteligência artificial quântica. Novamente aqui a Skynet te manda um oi. O país que dominar isso, domina boa parte do jogo global. E aí eu te pergunto, se um país tivesse um computador quântico com 10 mil qubits estáveis, você acha que ele contaria para o resto do mundo? A corrida quântica ela é silenciosa, cara e extremamente estratégica. Quem vencer essa disputa define literalmente o futuro da humanidade. No próximo episódio a gente fecha a série falando o que esperar nos próximos anos e o que já dá para aprender no agora. Mas fica tranquilo. Isso é uma previsão do que pode acontecer nos próximos anos. A evolução é natural e gradativa. Como todo tipo de tecnologia que foi criada um dia pelo homem, existem bons e maus motivos para aplicações dessa nova tecnologia. Se for para trazer benefício para a humanidade, que seja muito bem-vindo. Mas não podemos fechar os olhos para algo que está praticamente na rua da nossa casa. Por enquanto, o argumento é que é muito caro, não conseguimos tangibilizar isso no nosso cotidiano. Mas é uma realidade, assim como a inteligência artificial era só um conceito e um livro. Pensamos nisso e falamos mais no próximo episódio. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que adora uma espionagem avançada no nível James Bond. E também
para aquele seu amigo que ainda acredita que o mundo continua a mesma coisa. Um abraço e até a próxima, pessoal.